Boa noite, pessoal. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live de quinta-feira. Você já se acostumou a assistir, você que é trabalhador do Seara de José, vocês que são da página do tratamento. Hoje nós estamos com as 4 redes sociais, né? Estamos com o perfil do Seara de José, a página de tratamento, vocês acabaram de ver o tratamento agora às 19 horas, a JM Vídeos, através do YouTube, e a página de Milton Júnior. Milton Júnior também está participando aí conosco. E hoje teremos, como sempre, em 2 partes. A primeira parte é a continuação do estudo do Livro dos Espíritos, e na segunda parte temos sempre um novo convidado, um novo assunto, e daqui a pouco a gente já vai falar do convidado, já vamos conhecer. Você já é conhecido, figura conhecida aqui do Seara de José, né? Já carimbada. Já carimbada. E aqui do lado, quem me encontra, quem é? Fez psicoterapia em Rui Barbosa, Milton Júnior. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E como sempre pedimos para que vocês interajam conosco, façam pergunta, concordem, discordem, mas vamos participar, tá bom, gente? Porque o NED é nosso, lembra disso? Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado pela audiência. Isso, a nossa câmera é aquela ali, tá bom? É a do cantinho. É a do cantinho? Isso. Então... Gente, aqui tem tanta câmera, tem câmera até aqui atrás, que vocês não veem aqui, mas tá escondida. Tem uma câmera aqui embaixo. É que nem o Big Brother aqui, ó. Aqui nem o Big Brother, tem uma câmera escondida ali no fundo, tá vendo vocês, hein? É isso aí. E aqui do meu lado, do meu outro lado, nada mais, nada menos que Vladimir Batista, o nosso companheiro, orador, espírita, participante, é psicólogo? Psicólogo. Não sou doutor. Não é doutor, mas é um psicólogo renomado. Quem não conhece o Vladimir? Já ajudou muita gente, já mandei muita gente na época para ele, aí tem ajudado, e graças a Deus a gente tem pessoas que colaboram, e a gente sabe que mais do que nunca após a pandemia, então a coisa se tornou maior ainda, né? O caldo está entornando mais. Essa questão de transtornos de ansiedade, de depressão, de uma série de coisas, mas o assunto é outro, né? O assunto é outro. Boa noite, doutor. Boa noite. É sempre um prazer vir aqui no Seara, né? Participar de todos os eventos, as lives, as apresentações, agora em público novamente, né? Isso é muito bom. Nada como ter o contato direto com as pessoas, né? Não desprezando toda essa oportunidade que é dada hoje em dia, né? Com essas mídias e tudo mais, mas o contato cara a cara, face to face. É muito melhor, né? É bom. Mas é interessante porque, assim, nós estamos atualmente fazendo o NED dessa forma. Ano que vem provavelmente vai ser presencial, mas ao mesmo tempo online. Nós vamos voltar, né? O presencial é necessário voltar. Mas muita gente está fazendo amizade com uma série de pessoas fora do Brasil, dentro do Brasil, de outros estados, pessoas que não têm a oportunidade, ou que na sua cidade talvez não tenha um estudo desse. Então, esse é o mérito do programa, atingir pessoas que não têm essa oportunidade. Até com curiosidade, agora veio em mente, há cerca de uns 8 anos atrás, eu recebi um convite para fazer uma palestra lá numa cidade do Rio Grande do Sul. Eu falei, não tenho como ir lá para o Rio Grande do Sul, ainda mais porque estava trabalhando em outras áreas e tal. Aí a pessoa teve uma ideia inusitada para a época, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, você entra lá no... Eu nem lembro qual era o veículo lá, eu sei que era uma sala de bate-papo, em que eu entrava, ele colocou num telão. Né? Essa é uma ideia do nosso amigo aqui. E aí foi interessante porque era uma reunião pública, onde eu fiz uma palestra de Santos lá, e foi muito legal, porque as pessoas faziam perguntas e eu respondendo. Foi muito... Eu até comecei a pensar, aqui a gente vê, é um centro, uma casa que tem muito, né, tem bastante palestra e tal, palestrando, de repente fazer... Essa não é uma ideia nossa, nossa não, é uma ideia dele aqui, até para fazer no sábado, mas eu acho que quando o NED for presencial aqui, nós vamos ter a oportunidade talvez de convidar alguém, colocar no telão e a pessoa vai participando, sem dúvida nenhuma. Enfim. Gente, vamos ver quem está entrando aqui. Aliás, é o pessoal que nós contratamos. Nós pagamos todos os pessoal aqui para entrar. É tudo pagante. Tem Água Fluídica Plus, né? Também é. Essa é boa. Água Fluídica Plus tem aquela bancadinha assim com 2 passes ainda. Olha, Rosângela Silva, boa noite. Vamos para Rosana Galvão de Oliveira. Rosana, espero que você esteja melhor. Boa noite. Inês Sobreira, essa é pagante. Muito boa noite, amigos. Ela está sempre conosco, ela assiste todos as nossas gravações aqui.
Tatiana Marques, conheci a Tatiana. A Tatiana esteve aqui no Ceará, aqui na segunda-feira. Ela está há tanto tempo com a gente, né? É um prazer te conhecer, Tatiana. Seja bem-vinda. Heloísa Inácio, boa noite. Sueli Manfredi também, trabalhadora da casa, boa noite. Regina Lago, boa noite a todos. Oswaldo Araújo Esse também. também é outro que está sempre, contratado. Né? Contratado também. E vai entrando. Adriana Ferreira, boa noite, Adriana. Ela está pedindo aí por algumas pessoas. É a página de tratamento, né? O pessoal acaba... E no final a gente faz uma prece, você vai, ou uma vibração, uma... Perfeito. Tá? Vai ficar a seu critério aí. Ana Maria Cristânia. Sou de Assis Chateaubriand, Paraná. Opa! Isso, então vamos fazer a prece. Paranaenses. Já prepara o copinho d'água, prepara o copinho d'água para você, né? Para você, no final, para a gente colocar para fluidificar, tá bom? Nilza Lozada também. Grande Nilza, parceiraça. Seja bem-vinda. Kerny, eu acho, né? Kerny. Isso. Kerny Clarice Jesus, seja bem-vinda. Essa é suspeita, essa de baixo. Ah, é? Por quê? Amanda. Tá. Eu sei, Amanda. Essa também é contratada, né? Amanda é muito conhecida, porque você fala muito nela, nas palestras, né? Direto. E ela sempre te acompanha. Seja bem-vinda, viu, Amanda? Fique de olho no que ele está falando aí. Amanda, tem uma vantagem. Você esconde. Assim, a minha mulher, eu escondo, cara. Se ela vier, minha filha, eu vou te contar. Em 5 minutos ela me conta a minha. Não, eu costumo dizer assim, aqui é o par perfeito. Amanda e eu obedeço. Legal, bacana. Lá em casa também, é a mesma coisa. É isso. Qual é o assunto da primeira parte do livro? Bom, eu continuo ainda a lei de preservação, né? Vai da pergunta 700... Conservação. Lei de conservação. Vai da 715 a 717, e é o supérfluo, né? O que é o necessário e o supérfluo? O que realmente é necessário em nossas vidas, né? E o que é supérfluo? Será que está errado você ter coisas que a gente considera supérfluo? Vamos ver o que os espíritos falam. Um vídeo de 2 minutos de vídeo? 2 minutinhos de vídeo, acompanhe, e na volta a gente já vai falar sobre isso. Vamos lá. Necessário e supérfluo. Perguntas 715 a 717. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que os selvagens desconhecem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Desta tem apenas o verniz, como há muitas pessoas que da religião só têm a máscara. Pois é, turma. Como é que a gente delimitar o que é supérfluo, né, das coisas que nós temos, né? O que é necessário, o que é supérfluo? Puxa vida, cara, tem muito dinheiro,
né? O que ele faz com esse dinheiro? Tem algumas pessoas que colecionam carros, né? Compram apartamentos em locais que nem até não há necessidade, muitos imóveis, porque o sustento dele, né, o local onde ele trabalha, lhe dá essa condição de ter uma boa renda. Mas isso realmente está contra a lei de Deus? Isso é o supérfluo realmente? Você ter condições financeiras para aquisição nunca vai ser um castigo. É como você, nunca vai ser pecado, né? Pecado não existe, mas um erro, vamos falar assim, erro. Vamos tirar o pecado que não existe. Um erro, por que não é um erro? Porque na realidade, o que você faz com esse ganho, se você é mesquinho, né? O que você faz? Você separa uma parte para auxiliar as pessoas à sua volta, ou até ter compromissos com instituições e assim por diante. Agora, quando você, de alguma maneira, utiliza um processo em que você elimina a possibilidade de outras pessoas adquirir, ou seja, mesquinho, pessoas que têm empresas, que já têm um ganho e, de repente, faz uma forma de pressionar ainda mais seus funcionários para não dar os seus direitos. Isso tudo é um erro, né? É uma forma que você vai ter que responder por isso. E esse processo de ganância, até depois vou passar para o meu amigo que é psicólogo, até pode nos explanar sobre isso, essa falta de limite da ganância, isso é uma lesão emocional, que de alguma maneira ela vem de escombros emocionais que fazem com que você necessite um preenchimento e você acaba uma busca, não é? Para que você cada vez mais tenha para poder preencher esse vazio que você tem, essa necessidade de ter poder, para poder, de alguma maneira, enfrentar essa lesão, né, meu amigo? Eu, há muito tempo atrás, como tantas outras pessoas, né, sentia um certo conflito com essa questão do ter, né? Puxa, me sentia às vezes mal de ter uma condição melhor do que esse ou aquele. E uma vez, numa consulta, um afrodescendente desencarnado da terceira idade, conhecido como preto velho, me deu, né, porque sendo uma linguagem mais correta, tal, né, afrodescendente. Desencarnado. Ele me disse uma coisa, meu filho, aquele linguajar simples, né, que a gente sabe que de simplicidade é só a figura, porque traz uma grande sabedoria. Ele falou assim, sabe qual é o problema? O que você tem? Eu falei, tem um carro. Ah, você tem um carro? Tem casa? Não, é alugado. Mas o que mais você tem? Ah, eu tenho um toca-disco, tenho isso. Eu comecei a falar e ele falou assim, filho, vou te dizer uma coisa, você só tem uma coisa. Só uma. Aliás, duas. Primeiro você mesmo. E a segunda, tempo. É a única coisa que você tem. Todo o resto, saúde, dinheiro, são recursos. Recursos que você administra. A responsabilidade que você tem que ter é usar bem esses recursos. O fato de você, de repente, ter na sua carteira dinheiro, esse dinheiro é representação de energia de alguma forma. E o que você vai fazer com isso, não tem problema nenhum, desde que você depois possa dar conta dos recursos que você administrou. A partir disso, eu levei muitos anos para poder assimilar isso de maneira mais, né, firme. Mas hoje, às vezes as pessoas falam, pô, você tem uma bela casa. Eu não tenho. Mas não é sua, não é minha, não. De quem é isso aí? Eu não sei. Eu sei que minha não é. Se fosse minha, eu levava no caixão. Não dá para levar, não é minha. Eu estou administrando. Administrando. Saúde. A saúde é minha, não. Estou administrando. Eu tenho um corpo aqui, esse corpo está indo bem, estou dando de comer, de beber, estou usando. Né? Então, vai chegar um dia que parou. Então, na realidade, eu vejo dessa forma. Isso que você disse, Nilson, a questão desse preenchimento desse vazio, né, é real. As pessoas, às vezes, muitos de nós, muitas vezes, usamos a expressão assim. Eu ouvi isso hoje de um amigo. Pô, eu trabalho tanto, eu acho que eu mereço um carro novo. Eu falei, primeiro que você não merece nada, ninguém merece, não tem que merecer. Simplesmente, você quer.
A gente deveria aprender com as crianças. As crianças não falam assim, eu mereço ganhar uma bicicleta no final. Quando a criança começa a falar assim, já não é mais criança, foi totalmente adulterada. A criança fala assim, eu quero, mas não é um quero arrogante, eu quero porque eu sou isso. Não, eu quero. É a simplicidade do querer, a querença, né? Eu quero. Se vai ganhar, não vai, são outros 500. Eu tô assim, mas eu quero, mas aquela simplicidade do eu quero. Eu chego para o Papai do Céu e falo assim, eu quero. Aí o Papai do Céu fala, tá bom, vamos ver. E eu fico feliz. Agora, quando eu chego e fico lá, não, porque eu trabalho muito, então eu mereço. Quem fala eu mereço tem dúvida. Porque se tiver certeza, nem usar essa frase, eu mereço. Olha, eu comprei um carro novo. Por quê? Porque eu quis. Simples assim. Mas tem gente que não tem carro. E daí? Qual é o problema? O problema não é você ter um carro novo. O problema é você ter um carro novo e mostrar para todo mundo, olha o meu carro novo. Aí vem naquele preenchimento vazio. Agora eu quero. É que é difícil, né? Você fala assim, essa tua ideia é bacana, hein? Bacana. Mas é muito difícil, né? Claro, por isso que eu estou aqui aprendendo. A gente está sempre assim, porque é uma crença até limitante, a gente traz isso, Sim. né? Tipo assim, é a famosa culpa-recompensa, né? Se eu faço uma coisa boa, eu preciso ser premiado. O inconsciente está falando isso, né? Então, o que acontece? Eu sou tão bom, eu mereço. Né? Mas é bacana o que você está falando. Eu quero. Agora, se você vai ter ou não, mas não, eu já me coloco no lugar do juiz. Mas eu mereço. Ou seja, o juiz é decretor. Né? Eu estou dizendo o seguinte: olha, eu mereço, viu, Deus? Eu mereço, viu, o mundo? Na realidade, eu quero. Agora, se eu não receber, paciência, eu tenho que lidar com isso, com frustração. Só isso. Agora, realmente, essa coisa da eu mereço está muito vinculado à ideia de que eu não mereço. É que nem a gente costuma dizer, às vezes, nos bate-papos, né? E falo isso muito para os meus clientes. Duas palavras que a gente deveria arriscar do nosso vocabulário. Eu tenho e eu devo. Não. Eu preciso. Palavras assim... a pessoa pega, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso mudar de hábito, eu tenho que evoluir. Não, eu quero arrumar um emprego. Quando eu falo eu quero, eu me coloco como protagonista da minha própria vida. Eu não fico assim, eu tenho, porque eu tenho significa que eu não fiz aquilo que eu devia ter feito. Então já entro perdendo, já entro naquela que eu vou tentar. Não vou tentar nada, eu vou para a luta, eu vou com medo e com tudo eu vou. Eu quero já é um movimento, né? Esse não é eu quero porque... Acabou. Não tem porquê. É uma coisa introspectiva, né? Porque quando eu coloco mais alguma coisa além do... Eu quero porque eu mereço, ou eu quero porque eu sou bom, eu quero porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu simplesmente eu quero, não é nada. Eu quero. Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Aquela famosa... não sei. PNL. Eu cheguei... Programação de linguística. Eu falei para minha mulher hoje, eu quero comer um escondidinho. De carne seca. Não, comer um escondidinho de carne seca. Ela fez. Nossa, uma maravilha. Só que ela botou a batata embaixo. Botou a batata embaixo, a carne seca em cima e o queijo. Eu grudou o queijo na carne seca. Eu falei, isso não é escondidinho. É escondidinho de batata, não é de carne seca. Porque a batata está escondida, né? Amanda, depois você cobra dele, tá? Eu tô olhando para a câmera. Amanda, se sobrou algum escondidinho aí, separa, manda pra gente e vai ficar sem comer, pronto. Olha, a Rosana Galvão fez um comentário aqui. Ela falou que está melhorando, porque a Rosana estava gripada, né? Na minha opinião, devemos usar os nossos recursos com sabedoria e controle. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Alcina Medeiros está entrando com atraso. Alcina, eu vou ter que te contar o seu salário, Alcina. Você está entrando atrasado. Multa, já. Tá bom? Multa? Tá certo. A minha esposa ri, mas eu não sei se ela vai rir. Quando chegar em casa, eu vou escutar. Vamos passar para a segunda parte ou alguém quer mais arrematar essa parte aí? Porque é um assunto... Não, eu acho que é uma coisa tão... Inclusive, ele foi sucinto e é a Amanda deu risada, tá? Eu acho que a gente... vocês aí que a Amanda deu risada. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que ter, que nem a Rosana falou, a gente tem que ter coerência naquilo. Não é a gente ter uma preocupação, às vezes, de você ter dinheiro. Inclusive, ontem, eu também... tive com uma pessoa assistida, né? E ela falou que ela até se sentia culpada. Olha só, hein? Ela veio de Brasília, eu não posso falar isso porque não vou colocar nome nem nada, mas ela veio de Brasília para
para São Paulo, viveu aqui, trabalhou, e não está milionário, mas está bem de vida. Os irmãos ficaram em Brasília, Sim. né? Não, Ei, não, olha, ou seja, estão numa pior. E ela, com todo amor, com todo carinho, está sempre dando assistência. Mas ela se sente culpada de estar bem e ele não. Então, eu costumo dizer que 99,9999% das pessoas que chegam no consultório com qualquer problema, olha, vou dizer, com qualquer problema que tenha a ver assim com essa questão de culpa, me sinto mal, não sei o quê, e autossabotagem, gente gabaritada que não consegue emprego, não consegue um relacionamento, tá, o relacionamento vai para o vinagre, se envolve com pessoas tóxicas. Por quê? Porque simplesmente não aceitam o fato que estão numa situação melhor que os pais, que os irmãos, que a família. É o que a gente chama de lealdade. Fidelidade emocional. A lealdade é a vinculação a uma herança que a gente precisa quebrar. Eu costumo dizer o seguinte, meus filhos, quando penso nos meus filhos, eu quero que eles tenham uma vida tão dura quanto a minha, ou melhor, né? E por que meus pais pensariam de forma diferente? Quando eu rejeito aquilo que eu conquistei, que a vida me trouxe, eu estou rejeitando todo o sacrifício que foi feito antes. Ou seja, eu tenho que honrar com o meu sucesso, e quando eu falo sucesso, eu não estou falando de dinheiro, estou falando sucesso de uma forma geral, a todos aqueles que não conseguiram ter a vida que eu tenho hoje. Melhor, mas trabalharam para isso. Mas fizeram tudo para que eu tivesse. Aí eu chego e falo assim, olha, eu prefiro ficar miserável, pobre, que nem você, porque assim eu fico no grupo. É fidelidade emocional. É o que chama de pertencimento. Nessa fidelidade emocional, eu vou ficar miserável. E o pior, aí a gente alia isso, a maldita culpa, que para mim, culpa é uma das piores coisas que podem atrasar a evolução do ser humano, porque culpa, eu costumo dizer, é que nem termômetro. Você põe debaixo do braço, ou em qualquer outro lugar, aí tira e ele te mostra o quê? Febre. Mais nada. Ele não fará nada, não te dá diagnóstico, não diz o que você tem que fazer, ele só te dá uma informação, tem algo errado. Isso é a culpa. Se você ficar olhando para o termômetro, não vai mudar. Você tem que agir, você tem que assumir a responsabilidade. Quando eu fico pensando na culpa, o que eu fiz, em vidas passadas, na noite passada, há 5 minutos, não importa. A culpa me prende ao passado, eu não faço porcaria nenhuma, eu perco a oportunidade de assumir a responsabilidade de ter uma vida melhor, mais leve e oferecer às pessoas que vivem à minha volta um ambiente melhor. Não, eu preciso ficar na culpa. A culpa é uma beleza. Ser culpado e ser vítima, tu resolveu. Você passa a encarnação chutando o balde, colocando a culpa em Deus, em todo mundo. É verdade. Inclusive tem um agravante, né, que é assim, eu me culpo tanto que quando a coisa começa, mesmo contra a minha vontade, porque Deus quer o melhor para mim, sim, e contra a minha vontade, minha vida dá certo. Aí o que eu faço? Eu começo a sabotar. Exato. Entendeu? Tá dando certo, não pode. Tô rindo muito hoje, aí vem as crenças limitantes. Tô rindo muito hoje, amanhã vai ser um dia ruim. Já escutei isso, olha. Tá muito bom para ser verdade. Você chega numa rodinha, você fala assim, e aí, como é que você tá? Casamento, tá bom? Pô, tá excelente, 21 anos casado, ainda danço com a minha mulher na cozinha, vim aqui pra palestra, tava dançando, escutando música e tal. Aí tem coisa. Aí tem dá coisa. Dá mal força, né? Não sei não, hein? Você tá bem vestido. Sei lá, hein? Você tá rindo muito, hein? Muito riso hoje, amanhã é choro. Vai chorar. Eu não, vou rir, vou dar gargalhada amanhã, depois, no meu velório. Enfim. Excelente, excelente. Bom, vamos lá, vamos para a segunda parte. O assunto da segunda parte, eu vou até colocar para o pessoal ver. Eu já anotei aqui para o pessoal. O assunto é esse, pessoal, esse palavrão aí, multidimensional. Que eu conheço por outro nome, mas tudo bem. Não, mas a minha mulher falou, mas tu é fresco mesmo. Tu podia ter falado um negócio mais simples, mais sucinto. Eu falei, eu fui sucinto, coloquei numa palavra só, multidimensionalidade existencial. E a pergunta diz assim, o que é um ser? Multidimensional. O que é ser um ser multidimensional? Simples. É ser você. Pronto, aí a resposta foi nada. Gente, na realidade é o seguinte, uma das coisas, e aí, por gentileza, tudo que a gente fala é experiência de vida, muitas opiniões, né? E, portanto, elas têm o valor de qualquer coisa, tá? O valor de uma esfirra de rodoviária. Se você não gostou, joga fora. Não vou ficar triste com isso. Mas a ideia qual é?
Nós somos, já foi dito em algum lugar aí, não lembro quem foi o autor, dizendo assim, nós não somos seres humanos, somos espirituais passando por uma experiência humana, né? Ou algo parecido. Gente, na realidade, nós precisamos acabar com essa história. Vida espiritual, vida material. Não existe essa divisão. Ou seja, você é um ser multidimensional. Ou seja, você vive em várias dimensões ao mesmo tempo. Mas como é que eu não vejo espíritos que estão na outra dimensão? Mas quem disse que você precisa ver? Ver é um sentido desse corpo físico, né? Então, por exemplo, eu faço uma pergunta assim, qual é o som que uma árvore faz no deserto do Saara, sem uma pessoa num raio de 10 quilômetros, quando essa árvore cai? Que som que ela faz? Nenhum. Por quê? Porque ali não tem um ser humano ouvindo. Ela simplesmente tomba, vibra o ar, e aquilo não se transforma em som, porque não tem um par de orelhas, ou uma pelo menos, funcionando, captando. Então, nós temos que entender o seguinte, esse corpício, no meu caso, um corpo muito bem estruturado, para um homem de 64 anos, né? Então você vê, graças a dona Amanda, que cuida bem de mim. Então, olha só, esse meu corpo, ele é como esse iPad aqui. Eu acesso através do meu iPad, converso através dele, com a minha filha que mora lá na Austrália, com o meu filho que mora na Irlanda, eu converso, mas eles não estão aqui dentro. Isso aqui é um meio que eu utilizo para me comunicar. Aqui eu acesso as 10 gigas que eu tenho aí de fotografias, né? Mas eu acesso uma por uma, tal, dentro do espaço de memória que tem. Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é hardware. Mas, na realidade, eu não estou aqui. Quando eu dou, às vezes, nó na cabeça dos meus clientes. Eu falo, onde é que você está? Estou aqui em Santos. Não, aonde você está? Eu estou aqui nessa sala. Mas aonde você está? Aqui, no meu corpo. Em que lugar do seu corpo você está? Na cabeça? Na cabeça? Na cabeça. Tem certeza? Né? Será que na cabeça você está? Ou você está atrás da cabeça? Porque, de repente, isso aqui nada mais é do que um iPad. Ou seja, a informação não está aqui dentro. Quando eu ligo, eu conecto a nuvem. Na realidade, você é a nuvem. Eu sou a nuvem. E nós estamos aonde? Não tenho a mínima ideia. Nós podemos estar numa dimensão a milhões e milhões de anos-luz daqui, nos comunicando aqui entre nós através desses hardware que possibilita essa troca. Como agora, minha esposa está lá, eu estou vendo lá o rostinho dela lá no bate-papo, mas ela está lá aonde? Então, quando a gente fala de multidimensionalidade, é para que a gente possa começar a perceber que este corpo, ele tem uma função maravilhosa, ele nos possibilita essa troca. É a única maneira que a gente tem, por exemplo, tem uma Madre Teresa de Calcutá, e eu não vou citar nome de político, né, para não ficar mal, né? Mas vamos colocar Fernandinho, Beira-Mar, de repente, numa sala conversando um com o outro. Né? Se a Madre Teresa estivesse encarnada, né? Então, aqui, ó. Porque no plano espiritual, por conta das energias e da amplitude de cada espírito, um não veria o outro, ou pelo menos um deles não veria o outro. E aqui a gente tem essa possibilidade, porque a gente está usando o mesmo hardware. Então, ser multidimensional significa eu ter consciência que, por exemplo, quando eu penso na minha esposa, na minha casa, eu consigo me projetar lá e estar me comunicando. Inclusive, tem um detalhezinho aqui, que eu até, para não ficar só na chutometria analítica, né? Aqui diz o seguinte, ó, podem os espíritos, pergunta 420, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Olha, nós estamos falando um negócio assim, ó, aqui, será que nós podemos comunicar, né, estando despertos? E aí os espíritos respondem, o espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, irradia por todos os lados. Nesse momento, nós estamos irradiando, nós estamos pensando no passado, no futuro, nos desejos, nos acontecimentos. Olha só, por todos os lados. Eita, me perdi. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Claro, a gente está aqui, ó, preocupado, olhando ali e tal, e eu estou com a minha atenção focada. Mas se eu paro e fico, como dizer, meditando,
pensando, fazendo uma prece, ou seja, lá pensando qualquer besteira, eu me conecto. Eu me conecto com outras entidades, sejam encarnadas ou desencarnadas. Não pense você assim, eu estou vibrando aqui, vou atrair o obsessor. Você vai atrair a gente de carne e osso que vai vir até você. Então, quando a gente começa a perceber essa multidimensionalidade, a gente começa a perceber também, e aí com a ajuda dos esclarecimentos, das leituras e tudo mais, começa a perceber que nós somos muito mais que isso, em termos espirituais, né? Como seres, né? E aí começamos a olhar os outros com mais respeito, né? Olhamos essa vida de uma maneira mais leve, né? Puxa vida, milhões de anos se passaram, milhões de anos vão passar. O que isso tem importância? De repente, aquela descriçãozinha, aquele picuinzinho ali, nossa, tudo isso perde relevância. E a gente amplia a nossa capacidade, né, de perceber o quanto a vida é maravilhosa. A minha irmã desencarnou há 2, 3 semanas atrás. Aí teve gente que falou assim, como é que você está? Eu falei, encarnado. Mas como é que é para você perder uma irmã? Eu falei, mais difícil que perder o pai e mãe. Mais difícil que perder um avô. Porque isso segue uma ordem natural, né? Vai os avós, depois os pais. Agora, quando morre uma irmã caçula, você começa a... tem alguma coisa, eu estou na fila. Um igual a mim, do meu grupo, foi. Aí, cada um olha isso de uma forma. Eu, na hora, comecei a falar, vamos preparar já, né, os pacotinhos, porque se acontecer, não quero que você tenha um problema. Alguém poderia dizer, mas que visão mais materialista? Não, visão prática. Eu vou continuar vivo. Eu não quero continuar vivo preocupado com a minha esposa que ficou aqui. Se é que existe aqui, né? É tudo aqui. Não tem lá. Na realidade você falou a verdade. Nós somos seres multidimensionais. Até o próprio Einstein já falava que nós somos o quê? Nós somos, na realidade, somos moléculas, né? Que vêm de átomos. A matéria é o quê? A energia, né? A energia densa. E a energia é a matéria desassociada. Então, realmente, esse processo... Agora, você falou bem que a gente fica preso às coisas. Por quê? Porque a gente arrasta conosco as famosas reminiscências, né? O que nos prende à matéria, além que são as lesões emocionais, né? São os escombros das reminiscências. Aquilo que a gente traz da nossa o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Que quando a gente vem para cá, fala assim, não, eu não vou errar de novo. Eu vou fazer tudo, né? Eu não vou errar de novo. Aí vem o véu de esquecimento, a gente começa a fazer as mesmas coisas novamente. Então, falar que somos seres multidimensionais é uma realidade. O problema é você falar para uma criança, né? Uma criança, porque nós somos crianças espirituais, né? Despertar, né? Como é que você acha que a gente pode, de que forma a gente pode despertar para isso? Porque isso é o que você falou, uma realidade. O próprio livro do Espírito fala, é uma realidade. Mas como é que eu posso, o pessoal que está vendo a gente aí, que, bacana que o Vladimir falou, caramba, mas assim, como é que eu posso despertar para isso? De que maneira eu posso descobrir essa minha beleza, né? Essa minha existência, essa minha energia, e vencer esse paradigma da morte, né? Porque a morte, eu já vi espírita que tem... Eu sou espírita, né? Mas também não quero morrer, não. Entendeu? Então, é mais assim, como é que a gente faz para trabalhar o pessoal que está nos acompanhando? Tem gente que é espírita, tem gente que é simpatizante, né? Tem pessoas de outras religiões. Como é que a gente pode dar uma dica para falar assim, vamos começar esse processo de trabalhar essa informação? Eu tenho um livro do José Colano Pires, eu li quando eu tinha 15 anos, eu estava na Mocidade Espírita Esmênia de Jesus, e caiu na minha mão esse livro. Eu conheci a Heloísa Pires na época, tal, eu fiquei encantado com o pensamento do Herculano Pires, né? Um homem além do tempo dele. E lá tinha um livro muito interessante, Educação para a Morte. Só o título já chamava atenção. Tem gente que nem vê, né? Tem gente que nem compra. Não, já aconteceu de eu marcar um tema. Qual o tema que você vai falar?
eu vou falar sobre a felicidade. Aí eu chegava e falava, não, vou falar sobre a morte. Putz, se eu vou falar sobre a morte, metade do céu não vinha. Eu costumo dizer o seguinte, eu sinto muito aqueles que estão nos ouvindo. Vocês vão morrer. Eu vou morrer. O Zé vai morrer. O Zé mandou falar que podia falar da Zé. Todo mundo vai morrer, né? Vai morrer mesmo. Não é, eu vou desencarnar. Não, você vai morrer. Você quer morrer? Morrer não é... desencarnar, a pessoa parece assim. É como se você... Eu vou até Petrópolis e volto. Calma, não é bem assim. Você vai morrer. Ou seja, o seu nome que você usou aqui não vai existir lá. Né? Você pode até levar, mas o teu RG, a tua cadeira, teu colchão, teu travesseirinho que você dorme favorito. Teu carro, cheirosinho. Qualquer coisa, aquela caneca, né, horrorosa que você ganhou no casamento. Aquela poltrona que ninguém senta, só tu. Aquele chinelo com prego que você colocou. Tudo isso, cara, acabou. Mas eu vou encontrar meus parentes. Será? Vem cá, pensa bem, olha que roubada. É marcar um churrasco no plano espiritual, né? Vou lá encontrar meu avô, meu bisavô, meu tataravô, de repente você é o seu bisavô. Olha que coisa! Surprise! Você acha que ele encontrar meu bisavô era tão bonzinho, aí você vê que era você, cara. Então, não se iluda. Não vai pensar, eu vou encontrar minha mulher, minha esposa. Se houver uma necessidade, se for bom para ambos, então, querida, você vai morrer. Então, o que você pode fazer sobre isso? Nada. Você pode viver bem. Você pode, consequentemente, morrer quando estiver vivo. E não ficar morto até a morte. Não. Vivo. Aproveita. Aproveita o quê? Não aproveita desesperadamente. Aproveita. Olha o céu, olha o sol, olha a chuva. Sente o trovão. Olha para uma flor, planta. Hoje nós plantamos 3 pezinhos de maracujá no nosso quintal. Coisa linda. Eu vou plantar uma tâmara. Pô, o cara falou assim, leva 30 anos. Ai, que legal, eu tô com 64, eu não vou comer essa porcaria. Mas vou ver, crescer, vou ver o processo de crescimento. A minha mulher costuma dizer assim, quando eu vou fazer reforma em casa, ela fala assim, eu falei, cara, mas isso aqui não é muito caro, esse revestimento? Ela falou, não, mas é para toda a vida. Mas eu não sou. Então, mas a alegria dela, aquele revestimento vai durar 50 anos. Tudo que eu olho à minha volta é mais velho do que eu. Tudo. A cidade de Santos, o paralelepípedo que eu penso, eu vou ficar preocupado porque eu vou morrer. Não se preocupe, se ocupe. Essa é a dica. Não se preocupe, porque quem se preocupa gasta o tempo simulando o futuro que não veio. E pensando no passado que já não existe mais. O único tempo que você tem para viver é o agora. Mas isso é muito triste. Lamento muito. Faz o seguinte, desencarna, fala lá com o Papai do Céu, vai para um planeta onde você não desencarne mais. Enfim, qualquer coisa. Mas não tem jeito, é assim que funciona. Você nasce, cresce, faz um monte de cocô, faz um monte de cagada. Aí chega no final da vida, morre. Deixa tudo aqui e vai só com você. Olha que legal. Coisa linda. Então, você tem que investir em quem? Na companhia ideal. Quem é a companhia ideal? Você mesmo. Esse você tem certeza que vai ficar contigo o resto da última vez. E esquece esse papo de alma gêmea, porque seria um enfado. Imagina alguém igual a você. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Olha, só um toquezinho aqui para Vera Lúcia, tá? Está entrando agora. Vera Lúcia, Marilene, boa noite também. Delmira Ciccone, ela é cuidadora dele aqui. Meu amor. Que nem a Amanda. A Amanda é cuidadora. Ela cuida bem, viu? Olha só. Ela também cuida bem. A minha mulher cuida bem. Eu que me estrago bastante. Entendeu? Tenho 40 e poucos. Kerne Clarice, Kerne, a gente responde depois. A gente vai responder sobre o teu assunto do sonho que você teve. A gente já vai falar já sobre isso, tá bom? A Nilza Lozada está falando do assunto anterior, que muitos ostentam, acreditando cada vez mais no supérfluo, né? É verdade. A Geni está dando boa noite, e a Delmira Ciccone, a esposa do nosso amigo aqui, diz, também concordo com o convidado. Devemos viver de maneira que, quando a gente não estiver mais aqui, sejamos lembrados de maneira positiva. Se eu não for lembrado, também não tem problema nenhum, viu? Não faço questão de ser lembrado, não. Se eu for esquecido, até melhor, viu? Porque assim, só não sofre. Ai, que saudade que eu tenho de mim. Não tem saudade, não. Agora, é errado aqui. Eu tenho 4 anos para receber a aposentadoria. Desses 4 anos, eu não quero desencarnar antes.
É errado? Não é errado. Você tem todo o direito de ter esse desejo, de querer isso. Agora, se você vai conseguir isso, aí Nossa, você é muito pessimista. não sou. Cara, olha, eu lido com Gente, eu preciso da aposentadoria. Eu tenho um filho pequeno. Não. Quem precisa, então é ele, não é você. É ele, é pra ele. É pra Não ele. se preocupa. Cara, se é teu filho, vai sobreviver. Vai sobreviver. Claro, pô, meus filhos. Pai, o que você vai deixar pra mim? Saudade. Ainda sobre. Eu tô ficando em tanta risada. Não, sabe qual que eu me preocupo mesmo? Você falou do filho. Eu tenho uma preocupação. Isso eu e a mulher temos uma preocupação. Nós temos 20 gatos e 2 cachorros. É tudo filho. Não, mas o problema é o seguinte: filho. Espera um pouquinho, repete devagar. Quantos gatos você tem? 20 gatos e 2 cães. 20 gatos? 20 gatos, 20 gatos, 2 cães, uma família de calango que nós adotamos. Calango? Calango, nós catamos calango na rua, achamos lá, levamos pra casa, tá lá bonitinho. Ó, vou falar uma coisa para você. 20 gatos e 2 cachorros, tu jamais vai ser esquecido. Jamais vai ser. Porque quem ficar com os gatos e com os cachorros, mano, ó, lá em casa. Lá em casa, a herança que você tá dando. Tu sabe que lá em casa são 6 gatos e uma cachorra. A minha esposa, Acabou de falar. Ela fica preocupada, meu Deus do céu, quando eu desencarnar, porque os gatos são novos. Vai ficar com quem? Não se preocupa, eles desencarnam também, aí todo mundo se encontra. Ó, na boa, a preocupação qual é? Justamente por isso. Eu não imagino que vai ter alguém que vai dizer, olha, pô, deixa que eu em homenagem ao Vladimir, vou tomar conta dos gatos. Que nada, a gente está preparando um plano. A gente vai nomear alguém aí que vamos deixar uma herança para esse. Desde que faça aquele teste de vida lá dos gatos todo ano. Aí sim. Em cartório, né? Em cartório. Vai fazer cartório. Viaja mais por causa dos gatos, cara. Mas não por nada, porque meu sogro e minha sogra são os pajens dos nossos gatos, né? Para viajar. Só que agora nós estamos com uns gatinhos aí. São tão fofinhos que a gente, não, ele não vai viajar, deixa ele tadinho lá. A Inês Sobrando tá falando que esse convidado é super. Ai, caramba. Mas o comentário, vamos lá. Não, sobre os gatos ou sobre o assunto. Lá em casa, desculpa, eu errei, cara, eu falei 20 gatos, é 21. Pessoal, antes de vocês continuarem, 21. O cartão. Tá certo. Pessoal, por favor, façam perguntas. Vamos tirar dúvidas aí, tá bom? Vamos aproveitar aí o conhecimento dos nossos convidados, do nosso convidado e do Newton. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas. Eu sei que às vezes as pessoas podem pensar assim que isso aqui, a nossa maneira assim, de despojar, de falar, não está levando a sério. Eu levo muito a sério a vida. Brincar é a coisa mais séria, que é uma das coisas mais sérias que a gente Fala alto aí, rapaz. Brincar é uma coisa muito séria. Nós devemos... Pode falar, pode ir falando. Olha só, tá parecendo a mãe do meu jeito. Brincar. 20 gatos dá bastante assunto. Pô, se dá, caramba. Nossa. Tu tem aquele do TikTok lá, os gatos... Porque minha mulher, de vez em quando, tá bem. De vez em quando ela tá dando risada no sofá. Eu falo, o que é bem que foi? Não, os gatos aqui, os gatos tá falando. Não, gente, a questão é o seguinte, só para esclarecer o nosso estilo, quem não me conhece... Como é que é o nome bem? É gatódromo? Como é que é? A gente brinca muito porque é uma maneira didática de você passar uma mensagem. Existem 2 maneiras que a maioria dos palestrantes utilizam. Uma é contar desgraça. Aí conta aquela história triste, tal, não sei o quê, enfim. Aí as pessoas saem assim, comovidas, até choram. Aí chega na rua, nossa, deixa eu me distrair, porque, nossa, que assunto pesado. Eu tô fora desse tipo de abordagem. Eu brinco bastante. Aí a pessoa diz, aquele maluco lá dos 20 gatos, ele falou isso, e repete aquilo, ou segue adiante, enfim. Gente, a vida... ela é muito séria no sentido da seriedade, do compromisso que a gente tem de fazer o melhor. Não, aí é opinião minha, desistam de serem bons. Não sejam bons. Desistam de serem bons. Não precisa ser bom. Procurem ler a doutrina espírita, não se fala a missão do espiritismo é que os seres humanos sejam bons. Não, sejam melhores. Olha só, melhores. É a coisa mais fácil que tem. Cara, uma escala de 0 a 10, eu sou 1. Para mim ser bom, e aí eu tenho que colocar quem é uma bom? Luta, né? Bom é o cara 10. Pô, eu sou 10. Difícil, aí eu desisto. Eu só preciso ser melhor. Aí tô 1,5. Caramba, 50% de melhoria. Mas a gente não faz isso, né? A gente fala assim, a gente olha, normalmente, é o famoso parábola dos talentos, né? Eu olho o cara que, nossa, olha como aquele fulano, puxa, vai, Divaldo Franco.
Vamos chutar o balde aqui, não vou nem falar de Chico, hein? Vamos chutar o balde. Aí você olha assim, Divaldo, aí você se sente desse tamanho assim, você começa a ter vergonha, né? Porque você olha um cara que... Cara, eu não vou conseguir ter o amor que esse cara tem. Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente arrasta muito, viu? Que nos é cobrada, a filosofia nos cobra, é o perdão. Ai, meu Deus. Olha, né? Eu vou dizer uma coisa. Um dos maiores problemas, não só do espiritismo, não do espiritismo, do movimento espírita, de todas as religiões, são os intermediários. Os intermediários. Quem são os intermediários? São aqueles que têm a fórmula para tudo. Olha, faça a reforma íntima, você tem que fazer isso, faz aquilo outro. E que você tem que melhorar, você tem que se arrepender. Falou que tem matou, né? Caramba! Assim, nós somos iguais. Eu não me sinto menor que ninguém. E nem me sinto maior também, eu me sinto igual. Aí eu falo assim, pô, mas tem um espírito de luz. Legal, mas ele deve ter feito um monte de besteira, tanto quanto eu, para chegar onde chegou. Então não tem problema nenhum. Esse negócio, não, mas olha, eu gostaria de ser... Não, gosto de ser você. Primeiro gosto de ser você. Aí você começa a reparar, peraí, mas eu posso mudar isso aqui, mudar aquilo lá, e aos poucos. Uma das coisas que a gente insiste no atendimento aos clientes, chega cliente lá, porque eu quero me livrar disso. Eu falei, cara, você não se livre de nada. Primeiramente, agradeça por tudo que você fez. Todas as estratégias que você adotou foram bem sucedidas. Você está aqui. Agora, mas eu fiz muita coisa errada. Sim, ótimo. Então agora você olha para isso aí, faz, né, os advogados falam, né, estabelece o nexo causal, né, entre aquilo que aconteceu e aquilo que você fez e muda. Não faça o mesmo erro, faça erros novos. Porque pelo menos vão dar experiências diferentes e aí você vai poder aprender mais. Então, sabe, culpa, deixa de lado. Esse negócio de perdoar. Eu falo assim, meu Deus, eu não preciso perdoar, eu só preciso compreender. Sabe aquela história do... como é que fala? Como é que é? Errar é humano, perdoar é divino. Eu só acredito na metade da frase. Errar é humano. Pronto. Quando eu coloco assim, que errar é humano, os meus erros, os seus erros, é tudo humano, gente. Tudo humano. A perdoar é divino. Aí é que vem a meleca. Se perdoar é divino, eu sou Deus? Não sou, então não perdoo. Eu tô fora, né? Eu não perdoo. E não sou perdoado também, porque ninguém é Deus, né? Então, errar é humano. E perdoar é reconhecer essa humanidade em mim e no outro. Ponto final. Perdoar é sanidade, né? O que você está fazendo? Quando você perdoa alguém, você está se ressignificando, né, nesse processo. Que nem fala Shakespeare, né? Que querer o mal de alguém é tomar veneno querendo que o outro morra. Então a sanidade é o quê? Você fala assim, não, tem que me recuperar. Realmente, o perdão é o tipo da coisa, cara, que nos arrasta, né? Faz com que a gente fique com uma bola nas pernas, né? Pergunta aí, José. Não, tem comentários. O pessoal está dizendo que não consegue nem perguntar. A Geni, gostei dessa tirada. Não se preocupe, se ocupe. Perfeito. A Amanda, ela está falando assim, a alegria é revolucionária. Concordo, é isso mesmo. Perfeito, Amanda. Por isso que ela casou com um palhaço. A Delmira está falando, tá difícil fazer pergunta, viu, Zé? Ela está falando que eu estou falando demais, né? Eu acho que é isso. Delmira, você acha que ele está falando demais? Que é isso? Eu sou muito tímido, cara. Eu sou comedido nas minhas palavras. Ele é tímido, viu, gente? Tá bom. Mas olha, tá falando agora eu vou falar como psicanalista ou psicólogo. A pessoa que normalmente fala demais é tímido também, né? São reações, né? São reações. Ele enche de palavras para que não dá a oportunidade do outro falar. Ele se esconde atrás de você de palavras. A Clarice Jesus está falando, perfeito, brincar deixa tudo mais leve. Sim. E a Rosana está falando assim, acredito que aceitar a morte se torna uma maneira mais prática de se encarar, pois não conseguiremos escapar dela. Então devemos viver da melhor maneira possível. Tem um filme, eu sugiro, olha, esse filme tem no YouTube, aí tem em algum lugar, eu não sei se Netflix tem, All the Jazz. É um filme de 1979 que conta a história, foi assim, uma premonição. O Bob Fosse, que era um coreógrafo, ele escreveu o roteiro desse filme, né, que mostra a vida dele, drogas, sexo, rock and roll e tudo mais. E o cara, eu já vou dando um spoiler, ele morre. Mas o processo que leva até a morte, a maneira como a morte é apresentada,
E ele se diz, nossa, a última parte do filme é a coisa mais linda que tem, né? Eu já falei para minha esposa, o dia que eu morrer, meu velório vai ser do balacobaco. Camisa bem florida, colocar música dos anos 80 e 90, eu não quero nem saber. Vai dar um baile, então. Um baile. Não precisamos dançar, é só escutarem as músicas e tal. Anos 80, vou mandar aí o Blow Up. Blow Up é da tua época, né? Mas eu fico indignado com pessoas da minha idade que ficam falando, eu adoro o Ray Conniff. Legal, tu não escutava isso. Você vai receber comentários. Não, tudo bem. Eu só quero que uma pessoa de 64 anos, portanto, há 40 anos atrás, nós estamos falando de quê? Década de 80. Ah, na década de 80 você escutava Ray Conniff. Tá bom, acredito, tá legal. Era o quê? É verdade. Meu pai escutava Ray Conniff, eu ficava bravo. Pai, essa música. Não tenho nada contra, mas não tenho nada a favor. Eu gostava de mas hoje não. Hoje eu adoro o Butch Bacharach. Não, hoje. Mas agora. Gostar, mas eu gosto de Butch Bacharach. Não, eu também gostava. Eu assisti o filme Butch e Sundance Kid, com a trilha sonora de Butch. Claro, mas... Horizonte Perdido. Mas a questão é a seguinte, onde é que você enfiou todos aqueles vinil que você escutava na década de 80? Some! Aí as pessoas, não, mas eu não... Led Zeppelin, não, jamais. Não, jamais. Eu assumo, é Led Zeppelin, Black Sabbath. Olha lá, tá do Deus, né? Gente, a Rosana está perguntando para você repetir o nome do filme. O nome do filme é All the Jazz. Ixi, escreve aí, Zé. ALLTHEJAZZ. All the Jazz. Assistam, é maravilhoso. Né? É um filme assim né? É um musical, assim? Né? Isso. All the Jazz. 1979. O Zé, além de produtor, é poliglota, viu, gente? Tá vendo só? All the Jazz. O meu inglês é macarrônico, sabe? Então. Macarrônico? Eu aprendi na Itália. Gente, eu sei que. Vamos fazer pergunta, pessoal. Vamos aproveitar o conhecimento. Tá tímido. Vamos falar do sonho daquela senhora lá. Ela pediu, por gentileza. Né? Eu até pulei. Keren, vamos lá, Keren. Olha lá. Se possível, eu gostaria de mais esclarecimento sobre os sonhos. Meu pai desencarnou há 2 anos e o pai do meu filho há 3 anos. Quando acordo é como se fosse muito real e fico muito angustiada. Qual a explicação para esses sonhos que são semanalmente? Mas sonha com eles? Deve ser isso. É isso, né? Deve ser isso. Ela está sonhando com eles. Meu pai... Só para eu lembrar para vocês, a minha mãe já desencarnou em 1995, toda semana eu tenho um sonho com ela. Um sonho, pelo menos um dia com ela. Para puxar a orelha dele, viu? Ah, sim. Olha, gente, aí vai uma opinião pessoal. Essa questão de sonho, ela é muito interessante e existem muitos livros muito bons. Não é só a doutrina espírita que tem resposta para isso, tá? Tem estudos aí muito bacanas. O sonho, para alguns, é projeção da consciência. Eu sou um que acredita nisso. Na hora que você coloca de stand-by o iPad, né, a nuvem está lá tudo funcionando. Né? Tá recebendo e-mail, tá recebendo mensagem, depois eu vou lá e abro quando eu acordo o iPad e vem lá os e-mails que eu recebi. Porém, tá funcionando. Quando você simplesmente, o teu corpo, ele entra de stand-by, em manutenção, a tua consciência, ela simplesmente não se manifesta nesse corpo. Vai se manifestar no corpo que você tem, que é onde você se expressa. Por isso que quando a gente sonha, a gente não olha frontalmente, a gente faz até a impressão que eu estou olhando em 360 graus. Claro que você não tem olhos, como aqui. Você vê, você percebe. Escuta cheiros, ouve cores. É um negócio maluco, porque são outros sentidos. E quando você volta para o corpo, aí dá aquela confusão, porque é a mesma coisa que você pegasse um tradutor chinês falando italiano, né, e tentando escrever em português. É uma zona. Então, você vem tudo quebradinho. Você está sonhando com seu pai, com sua mãe? Não necessariamente são seu pai e sua mãe. De repente, você pode se encontrar até com alguém que você converse e, de repente, aquilo te move de uma maneira que você traduz quando volta para o corpo. Falei com meu pai e com a minha mãe. Mas pode ser também que você tenha conversado com seu pai ou com a mãe. Qual é o problema? Nenhum. Aí você fica angustiada com isso? Então faz o seguinte, antes de deitar, faça uma prece. Peça para o seu protetor espiritual, amparador, seja lá como você chamar,
assim, por favor, olha, que eu possa ser acompanhada nesse encontro que eu vou ter, se eu tiver, e que eu, se possível, que eu esteja consciente, que eu me lembre quando acordar. Eu tenho um truquezinho, mas isso funciona comigo e com algumas pessoas que eu já passei. Eu durmo, e geralmente eu durmo com a cabeça do lado esquerdo. Por quê? A questão da posição do estômago. Isso foi uma dica que o médico me deu, que você dormindo do lado esquerdo, você evita refluxo. Eu tenho refluxo. Do lado direito, o estômago fica aqui e é mais fácil você regurgitar enquanto está dormindo. Então, e aí aconteceu o seguinte, eu comecei a perceber que quando eu sonho e eu acordo, se eu virar para o lado direito, eu não lembro de nada. Se eu viro do lado esquerdo, é como se tivesse um botãozinho aqui e eu acabo lembrando muito mais facilmente. Experimenta, não estou dizendo que vai funcionar, hein? Pelo amor de Deus, depois aí o pessoal vai reclamar aí, botando aí que eu sou um charlatão, estou falando, ensinando coisa errada. Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, ideia que funciona. Você está dormindo, acordou de noite com sonho, deixa um lápis do lado, um papel, ou então pega, quem dorme com o telefone do lado, o celular, pega, coloca no gravadorzinho, olha, eu sonhei, então, estava na padaria, pedi um sonho, aí veio lá um cara assim, deixa lá, de manhã você não vai lembrar, você vai, esse sonho que você acorda de meia madrugada, você não lembra, aí você pega, lê, caramba, aí volta, e conforme você vai fazendo isso, os teus sonhos vão ficando cada vez mais lúcidos, e aí a experiência é muito melhor, porque você vai lembrar, essa angústia vai passar, tal, mas aproveita as encontros. Queria dar uma dica para vocês. No domingo, de sábado para o domingo, às 3 horas da manhã, eu passei uma gravação do professor Derry Champlin, que é professor da Unip, se não me engano, da Unip. Ele é especializado nisso, ele fala sobre isso, e até fiz uma pergunta para ele na época que eu coloquei como sendo o título dessa gravação, que é por que todos acordam 3 horas da manhã, por que todo mundo acorda sempre no mesmo horário, na hora. E ele deu uma explicação, e ele falou também sobre isso, Sim. que você estava falando. Ele deu uma explicação, ele é expert nisso, inclusive já tem livros sobre isso. Então você assiste, tá lá, procura lá no... Eu gostei. Tá no YouTube, no JM Vídeos, tá lá no nosso Face, Derry Champlin, você vai falar, escreve aí. A minha esposa, a minha guru, né, para esses assuntos, ela me ensinou um truque e funciona. Eu sou meio esquecido. Você, por exemplo, você está com algum problema e você... O que você faria se você tivesse uma dúvida? O que eu faço? Eu não sei se eu compro essa casa ou aquela, não sei se eu mudo de emprego. Você iria conversar com um amigo de confiança, ou ia marcar uma consulta com um psicólogo, né? Estou fazendo meu jabazinho aqui, mas olha só, na realidade, você pode endereçar isso antes de dormir. Na boa, chega você, olha, meus amigos espirituais, por favor, eu gostaria de ser levado até alguém que eu gostaria de apresentar essa situação e conversar. É possível? Se for, por favor, né? Ou então, seja mais categórico. Eu vou dormir agora, vou conversar com alguém sobre esse tema, e quando eu acordar, eu vou acordar com toda a lembrança daquilo que me foi dado, ou com uma intuição muito forte das decisões que eu tenho que tomar. Gente, isso é auto-hipnose, né? PNL. E funciona. Experimenta, não tem contraindicação. Você não vai acontecer nada de errado, né? Enfim, mas dependendo do que você pediu também, né? É verdade. Vamos lá. A Amanda está falando assim, tem um livro sobre o assunto, O Oráculo da Noite. Olha, de Siddhartha Ribeiro. Eu conheço esse livro. É bom esse livro? Muito bom. Bom, gente, voltamos ao assunto lá. Alguma coisa para a gente finalizar? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre o nosso tema? Vou até colocar o tema novamente, né? Sobre a questão do ser multidimensional. Olha, gente, é muito simples, né? É que a ciência, a ciência, ela quer descobrir o sexo dos anjos, mas ela não acredita nos anjos, né? Então ela fica buscando terminologia, né? É mais ou menos assim. Não é? Mas como é que funciona, gente? É muito simples. Nós aqui, estamos no mundo dimensional. Por quê? Porque estamos nós aqui encarnados, temos os amigos espirituais de uma dimensão. Porque para nós que estamos dentro da doutrina, o que é a dimensão? São os padrões vibracionais. Vamos dar um exemplo. Só para aqueles que são estudiosos, vamos ver um processo dimensional.
André Luiz com Aniceto está no nosso lar, é uma dimensão. Aí ele quer visitar, junto com Aniceto, isso está no livro Os Mensageiros, ele vem visitar a Terra para ele aprender. Ele sofre, veja um livro, é bom vocês darem uma... André Luiz, principalmente, sofre muito nesse processo, porque como ele passou muito tempo na dimensão do nosso lar, é uma dimensão vibracional, num padrão mais etéreo, as moléculas do perispírito dele vibram com mais velocidade, com menos velocidade nós somos nós, material. As moléculas, que são os átomos, né, que formam nosso corpo, aí a gente fica leve, né, a gente eteriza, como costumo dizer. Aí ele vai descer, só que ele sente o peso, né, que existe na vibração em que espíritos estão vivenciando. E assim vai até chegar ao terreno. Quando ele chega no mundo terreno, ele praticamente se sufoca. Está lá os missionários, os mensageiros. Ele se sufoca e Aniceto, que o acompanha, ele vai e dá um passe, para que o André Luiz consiga remover essa toxina. Esses espíritos que estão nessas várias faixas, eles não sentem nada. Para eles está tudo bem. Se eles subir, eles vão sentir falta de ar, porque não tem ar para ele, né? E assim por diante. Vamos falar materialmente o que está acontecendo, mais ou menos assim. Nós temos um oceano. O meu amigo, eu e o meu amigo Vladimir pegou o iate que ele tem, pegou o Zé e eu vamos passear de iate. Ele está reparando agora, porque tem um heliporto que está com defeito. Quando foi pousar o helicóptero, parece que entortou um pouco a base. Vai ficar pronto. Vai ficar pronto. Então nós fomos lá, aí o Vladimir, eu que não nado muito bem, eu pego um snorkel, aquele canudinho, e fico só na superfície ali. O Zé, que já é um pouco mais experiente, botou a máscara e um escafandro e desceu mais um pouquinho, 60 metros. O Vladimir, que é um expert em mergulho, né? Ele botou aquele, né, escafandro e mergulhou a 150 anos. São pressões diferentes, não são? É a mesma coisa. Olha lá, várias dimensões. Dimensões superficial, a do meio. A mesma coisa com a mãe do André Luiz, né? A mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz também, quando ela veio até o nosso lar, não é isso? Dizem as boas línguas, não é a más línguas, dizem as boas línguas, mas só está nos apócrifos, que nem fala, quando o pessoal fala, mas não tem, que Jesus levou milhares de anos para poder encarnar na Terra. Ele preparou, porque ele é um espírito de luz, de uma dimensão muito... a ambiguidade, né? Jesus, por exemplo, Jesus, que é um padrão dimensional muito alto, como é que o nosso querido amigo nos falou no começo, ele está em todo lugar. Mas como assim? Como é que Jesus está em todo lugar? Simples, o Sol, né? O Sol não está em todo lugar, gente? O Sol está lá. Ah, mas está nublado, mas ele está lá. E o Sol, a radiação do Sol, a gente não vê, mas passa pela nuvem, na verdade, são os neutrinos, ele passa pela nuvem e vem até nós. Então, é mais ou menos isso. A dimensão multidimensional, isso é daquele Steve Hawkes, né? Steve Hawkes, eu não sou muito... falo de inglês, sou que nem o dele. O dele é italianês, o meu é santistês mesmo. O Steve Hawkes já falava sobre isso, né? A energia de cordas. Essa diferença dimensional, né? Essa mudança vibracional. Quem for mais rodado que nem eu, né? Tiver na faixa dos 60, deve lembrar daquela loja que tinha na Amador Bueno chamada Sears. Opa! Sears. Né? Gastei muito lá. Então, muito carezinho lá. Então, eu era patrulheiro, então lá para dezembro, um calor escaldante, a gente tá babando de suor. Aí a gente chegava e entrava na Sears. Opa! Entrava na Amador Bueno e saía choque, né? Era o ar-condicionado mais frio que tinha em Santos. Era uma coisa absurda. Gelo. Mas era uma delícia. Mas era uma diferença. Nossa, você choque. Caramba, você se sentia, sabe, na Europa. Aí você saía de novo. Então, esses ambientes dão uma experiência, como o exemplo bem colocado aí do mergulho e tal. Então, na realidade é isso. A gente vai sentir essas diferenças, né? E a gente sente isso aqui até vibracionalmente quando a gente entra num ambiente bom, num ambiente mais carregado, né?
E depende também, porque se você for carregado, você for carregado... A culpa é do Cabas. Não, você sente bem. É que nem o pessoal fala assim, ai, eu não quero ir para um Umbral. Você vai, querido. Você vai para o Umbral. Isso aí, passagem garantida, você vai. Quanto tempo você vai ficar lá? São uns 500. Mas não é ruim, não. Sabe? Não é ruim. Umbral não é ruim. Não é ruim? Não. Umbral não é ruim. Sabe por quê? Olha, pensa bem. Outro dia eu vi uma senhora falando assim, eu estava no centro, eu falei assim, que o Umbral não era ruim. Eu falei assim, a senhora assiste Big Brother? Adora. Imagina chegar numa colônia espiritual. Onde é que a gente assiste Big Brother? Não, irmã, a gente não assiste Big Brother, a gente faz prece. É? Tem bingo então, aqui? Não, meu irmão, não tem bingo. A gente aqui, a gente faz estudo. Eu quero voltar. Mas não tem um bailão? Um bailão? Não, tem música. Tal. Nossa, que coisa mais chata, meu Deus do céu. Mas tem um grauzinho lá, que tem um inferninho bom lá, aí a pessoa fica lá, desce, fazer Big Brother, vai botar no paredão, né, os vizinhos contra vizinhos. Fica influenciando lá para voltar. Então, querido, não adianta. Se você gosta do balacobaco, é óbvio Umbral, que você vai para um lugar legal. Eu vou para a praia, se eu colocar as músicas que eu gosto de ouvir, obviamente, muitas pessoas vão dizer, nossa, que horror, vamos se afastar. Mas alguns vão se aproximar. Então, é tudo sintonia. Fica tranquilo. Você vai para o lugar que você está ali. Eu vou falar, agora se você um pouco... Tem gente que não vai concordar comigo, vou até apanhar. Mas quer ver Umbral? Tu vai escutar funk. Não, é para você. Para quem gosta de funk, pô, eu pego Uber pelo menos 3 vezes por dia. 2 são funkeiros. Não tenho nada com, mas assim, pior é o volume. E ouvir baixinho, né? Não, aí eu. Não, e o pior são os temas, né? Os temas. Muito bom. Sabe? Então, eu vou falar o quê? Eu peguei o carro é do cara. Aí tu já tá no Umbral, né? Tu já tá treinando. Pra mim é Umbral. É Umbral, tá treinando. Mas, pô, imagina só, eu gosto de ópera. Imagina. Quem não gosta? Não, tem gente que não gosta. Imagina pegar uma molecadinha aí do balacobaco que eles estão falando, com 15 anos de idade e escutar ópera. Tu tá botando em castigo. Mas também eu gosto de metal, eu gosto de rock. Então, eu sou meio, sou eclético. Nada contra as pessoas que gostam de funk. Vamos deixar bem claro aí para quem está assistindo. Nada contra, nem a favor. Nem a favor, não. Gente, é brincadeira. Olha lá, a Regina Lago, cada um. Só para a gente já vai só responder as últimas agora. A Regina Lago está falando, eu tinha muitos sonhos agitados, que quando eu acordava não lembrava de nada. Comecei antes de dormir a pedir para ter sonhos ou visitar lugares que me acalmassem. Melhorou, melhorou muito. Portanto, funciona. Questão de fé e persistência. O que o Vladimir falou é uma excelente dica. Não sei se é excelente, pelo amor de Deus, porque isso aí pode ser propaganda enganosa da minha parte. Então, não acredito em tudo que eu falo. Não é para confiar, então? Não, experimenta. Eu falo assim, não acredito. Amanda, você que é testemunha viva, dá para confiar no cara? Responda aí. Confiar dá, não dá para acreditar em tudo. A Delmira Ciccone está falando aí, creio que a respiração ajuda muito a dar esse equilíbrio. Digo, nessas mudanças energéticas. Sem dúvida nenhuma. É uma área que ela aborda. Eu fiz uma experiência uma vez, só de curiosidade, para a gente encerrar. É uma experiência interessante. Foi um desafio. Eu sou uma pessoa que sou louco para conhecer aquelas praias na Tailândia, né? No Taiwan, lá. Sim. E eu falei assim, eu vou sonhar, eu quero sonhar com isso. E eu passei 5 dias botando na minha cabeça que eu ia sonhar com isso. 5 dias. Sim. E eu sonhei. Eu me vi na praia, eu me vi na água, a cor da água, eu vi a praia em si, a vegetação. Eu não sei que praia é aquela, mas para mim aquilo era o que eu queria. Não, mas você falou a palavra mágica, você se programou, é uma programação. Exatamente. É uma programação. Você tem que se programar, porque o cérebro... Eu falo isso porque tem muita gente que tem pesadelos. Sim. Sabe? Você tem como mudar esse padrão, tem como mudar isso aí. Sim. Eu vou pedir então para o nosso... Quer falar mais alguma coisa? Alguns de vocês? Vamos lá, puxa uma cadeira aí, põe mais uma porçãozinha de calabresa e vamos lá. E agora a gente vai atender aquele público do tratamento, vocês, claro, não é só do tratamento, mas principalmente você que está nos assistindo, que assistiu agora há pouco o tratamento à distância do Ceará,
porque a gente vai fazer uma prece, uma vibração. Muitos que estão no tratamento estão pedindo ajuda, estão passando por momentos de aflição, de dificuldade, questões físicas, emocionais, espirituais. E eu vou pedir ao Vladimir que faça exatamente para que as pessoas possam... Pode ser? Pode. Tá? Pode ser em forma de dinâmica. Posso, eu gosto de fazer uma dinâmica. E, ao mesmo tempo, você, por favor, a gente está falando bastante aqui, para dar tempo de você pegar mais uma vez o teu copinho d'água, colocar o teu copo, né, junto aí. Lembrando que nós continuamos com os nossos tratamentos online e já estamos presenciais há muito tempo já, né? Então, toda segunda temos aí às 14 às 20 horas o presencial. Aliás, eu queria lembrar, doutor Vladimir, quando é que o senhor vem aqui na presencial? Acho que é dia 30, né? Dia 30, é isso? É isso, dia 30? Eu estou sem agenda aqui, mas se ele falou... Eu acho que é dia 30, sim. Então, dia 30, o doutor Vladimir vai estar aqui. É uma segunda-feira às 20 horas. Vamos confirmar, 20 horas, 20, 27, não é... Não, dia 30 não é segunda, porque se... eu estou sem agenda aqui. É não 27, mas eu acho que... Não. Eu acho que não é dia 30, não. É julho você, não é, o Vladimir? Acho que é julho, né? Em julho, né? É julho você. Então, eu vou verificar direitinho, lá. Eu coloco para vocês aí. Mais importante é assim, ele vem presencialmente, vocês vão conhecer mais um pouquinho ele, vão dar bastante risada, ao mesmo tempo vão aprender bastante. É isso, eu sou extremamente sério. Olha só, o tema eu vou até adiantar, né? Tenha um gato e seja um animal de estimação. Como é que é? Tenha um gato e seja um animal de estimação. Tenha um gato e seja um animal de estimação? Feliz. Porque o gato, ele não é animal de estimação, nós é que somos. Nós somos animais de estimação? Sem dúvida. Mas o gato é verdade. O gato que manda é. E se você nós fazemos parte da matilha, você vai ser muito feliz. Não, nós fazemos parte da matilha dele. É isso aí. Tá certo. Então vamos para a vibração. Já deu tempo aí. Eu vou propor, né? É uma dinâmica que a gente já fez algumas vezes aí, que eu compartilho e peço a vocês, e peço ainda desculpa por se eu falei alguma coisa que desagradou. Então, abra mão de tudo que eu falei. Eu só peço que você participe, se permita a seguir essa vibração, né? Eu peço que você feche os olhos, tá? Confia, tranquilo, não tem nada de absurdo, não vai ser nada mediúnico, tá? Mas feche os olhos e procure imaginar que você se encontra, nesse momento, num lugar muito tranquilo. Eu vou colocar uma imagem para facilitar o alinhamento da ideia, né? Vamos imaginar que nós estamos num lugar, um gramado muito perfeito, sabe assim, uma extensão enorme, com árvores frondosas, e você vê lá ao fundo um riacho, você ouve o borbulhar da água, né? Ouve os pássaros cantando. É mais ou menos um fim de tarde, por volta das 5 horas, o sol está se pondo, e você está ali com uma roupa confortável, e você está recostado ou recostada numa árvore, só olhando aquele horizonte, aquele panorama, sentindo o frescor da grama. De repente, você olha mais ou menos a uns 6, 7 metros de distância, né? Uma criança de costas. É uma criança do mesmo sexo seu. Se você for uma mulher, é uma menina. Se for um homem, é um menino. Uma criança por volta dos 4, 5 anos no máximo. E você vê, você intui que ela está brincando, com os brinquedinhos na mão, né? Assim, e sorrindo, rindo. E você vai se aproximando muito devagar dessa criança. Ela olha para trás, abre um sorriso largo para você e você reconhece que essa criança é você pequeno, quando você tinha 4, 5 anos. Sem falar nada, você senta na frente dela e ela na sua frente com a mesma roupa que você está vestido. E ela começa a contar para você o que ela está fazendo, do que ela está brincando. E você ouve, enternecido, a você, criança. E aí, você pergunta para ela, o que você quer ser quando crescer? E a criança fala, não sei. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo. Pode acontecer, falam que o mundo é tão ruim, é
tão duro. Aí você pega aquela criança, abraça, volta a olhar nos olhos dela e diz: pode ficar tranquila, eu vou estar com você o tempo todo. Eu vou cuidar de você o tempo todo. Ninguém vai te fazer sofrer. Você nunca vai estar sozinha. Eu estarei com você. E aí você abraça forte essa criança. E ela te abraça e te beija. E quanto mais forte você abraça, você vai se sentindo como se ela estivesse dissolvendo-se, misturando o corpinho dela com o teu corpo. Até que ela desaparece. E aí você ouve 2 corações batendo. Tum-tum, 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 tum-tum. Aí você abre os olhos e reconhece que tem um sorriso. Talvez uma lágrima, mas tem um sorriso aí dentro. É a tua criança. Boa noite. Só confirmando, palestra presencial Vladimir Batista, dia 19 de julho, às 20 horas, na Rua Evaristo da Veiga, 266, em Santos. É dia 19 de julho. Eu dei uma verificada aqui na agenda, tá? Legal. Agora, dia 27, só para lembrar vocês, 27 agora, é o Hélio Menandro, é uma palestra musical. Hélio Menandro é aquele que já nos acompanha há alguns anos, e de vez em quando ele aparece no tratamento, a gente deu uma parada agora, depois a gente vai voltar com ele. Aí vocês vão ver ele ao vivo e a cores. Muito bacana a palestra. Agora vocês não beberam água. Vamos beber água. A minha água eu já bebi. Não seja por isso. Olha, tem uma aqui, olha. Caramba. Outro dia eu cheguei de sacanagem com uma garrafinha de água com gás. Aí mostrei assim, olha, gente, ó, fluidificado aí. Jura que você fez isso? Não, gente, esse menino precisa tomar jeito. Não, precisa tomar jeito. Com gás. Nossa. É isso aí. Obrigado. Gente, muito obrigado, viu, eu que agradeço a oportunidade sempre renovada aí de estar aqui compartilhando, recebendo todo esse carinho de você, né? Esse trabalho de muitos anos, né? Muitos anos. O Vladimir foi um dos primeiros que esteve aqui comigo, aqui, né? Era tudo muito rústico, muito rústico. Até aqui. Eu era rústico. Olha como eu estou chique, agora bonitinho e tal. A entrevista naquela época era eu na frente e ele atrás. Ele aqui atrás. E eu não podia virar, eu tinha que ficar olhando para frente. Era um negócio assim absurdo. Mas enfim, mas tudo evolui, tá vendo? Exatamente. Gente, fala. Galera, vocês gostaram da entrevista? Então, dia 19, né? 19 de julho. 19 de julho. Às 20 horas ele vai estar aqui, tá bom? E usem esse conhecimento no seu comportamento e bora ser feliz, galera. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados, com a graça de Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Muita paz. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.